Estamos dando sequência na nossa série, chamada 12 Homens e Dois Destinos. Até agora falamos sobre o apóstolo Pedro, o apóstolo André e o apóstolo Tiago. E hoje a gente vai dar sequência na nossa série, caminhando, falando um pouco sobre um episódio marcante na vida de mais um desses homens escolhidos por Jesus. Antes disso, eu queria que você pensasse comigo que esse ano que nós estamos vivendo é um ano bastante atípico, é um ano polêmico, é um ano complicado, é um ano muito importante para nós enquanto brasileiros. Há um evento grande se aproximando e dependendo do resultado desse evento, eu tenho certeza que muitos repensarão o seu orgulho enquanto brasileiros. É um ano que naturalmente nós ficaremos divididos, discutindo, alguns concordando e outros discordando da pessoa que ocupa o cargo mais importante do nosso país, que é o Tite, treinador da seleção brasileira. É claro que eu estou falando sobre a Copa do Mundo e eu não sei se você pensou outra coisa. Alguns fenômenos interessantes acontecem nessa época de Copa do Mundo, como, por exemplo, gente que nunca assiste um jogo de futebol, ou pelo menos passou os últimos 4 anos sem assistir a um jogo, e de repente se sente uma pessoa gabaritada para dar opiniões e se tornar um comentarista sobre tudo o que está acontecendo. Não seja esse tipo de pessoa. É só um desabafo. Outro fenômeno interessante, aliás, usar a palavra fenômeno em ano de Copa do Mundo dá alguma saudade para nós que somos um pouquinho mais antigos, mas outro fenômeno interessante que acontece nessa época é a convocação. Porque a convocação ela nos divide, tirando algumas unanimidades ou quase unanimidades, sempre fica alguma discussão sobre a convocação. É gente que não foi, que deveria ter ido, é gente que foi, que não deveria estar lá e por aí vai. E é sobre isso que eu queria pensar um pouco com você. Se os apóstolos que Jesus convocou, porque foi exatamente o que ele fez em um dado momento do seu ministério, ele convoca, ele chama, ele separa alguns homens para caminharem com ele e dá a eles essa tarefa que é o apostolado. E se a gente parar para pensar nessa convocação que Jesus fez, dificilmente nós teríamos alguma unanimidade. Eu não estou, obviamente, questionando as escolhas de Jesus, mas, humanamente falando, de todos que temos visto, a gente tem percebido algumas deficiências notórias neles. Por exemplo, alguns deles tinham algumas habilidades interessantes, mas não eram tão pacientes assim. Outros tinham outras habilidades, mas não eram tão bons de relacionamento. Outros eram excelentes no relacionamento, mas não tinham tantas habilidades a serem destacadas, de modo que se nós usarmos os nossos critérios para avaliar essa convocação feita por Jesus, dificilmente nós teríamos alguma unanimidade. O apóstolo que nós falaremos hoje, sobre quem nós falaremos hoje, é alguém que pode sugerir ser uma unanimidade, desde que você não o conheça muito bem. Mas eu digo que ele pode sugerir ser uma unanimidade porque ele é reconhecido no Novo Testamento como o apóstolo do amor. Ele é o amigo mais próximo de Jesus, ele é tido como um grande exemplo. Ele escreveu 5 livros do Novo Testamento, que são um evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Esse homem se chama João e, como eu disse, pode sugerir ser a única unanimidade dentre os 12, mas, como eu disse, somente se você não o conhece. É muito importante nós desconstruirmos a ideia e a imagem que muitos têm de João, como se ele fosse uma espécie de pessoa totalmente permissiva. O fato de ser alguém reconhecido pelo seu amor não significa que ele era uma pessoa conivente com erros, muito pelo contrário. Se você ler uma de suas cartas, você vai perceber que ele é um dos autores mais incisivos de todo o Novo Testamento. É João quem faz uma comparação falando entre luz e trevas. É João que fala que quem vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. É João que chama de filho de diabo todo aquele que vive na prática do pecado. É sobre esse homem que nós estamos falando e ainda assim ele é reconhecido pelo seu amor, pelo amor que ele tinha para com os outros. A nossa ideia de amor, a ideia cultural que nós temos sobre amor é um amor que pode ser confundido com permissividade, mas esse não era João.
A ideia de amor pode ser confundido com alguém que abre mão da verdade para ficar bem com os seus pares, mas esse também não era João. A imagem que nós temos de João é uma imagem um pouco distorcida e eu queria te convidar ao texto bíblico de Lucas capítulo 9 para nós entendermos um pouco mais sobre quem era esse homem. Ele era irmão de Tiago, sobre quem foi falado no sermão da semana anterior. Eles eram filhos de um homem chamado Zebedeu, e Tiago e João tinham um apelido interessante que era Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu imagino que alguém com um apelido desse não é exatamente uma pessoa tão permissiva como muitos de nós imaginamos que seja João, sem termos um conhecimento um pouco mais apurado sobre a sua vida a partir das Escrituras. Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51, vai trazer um episódio muito interessante da sua vida, onde ele está, inclusive, com o seu irmão Tiago. Esse texto ele foi mencionado na semana passada, mas hoje nós dedicaremos um pouco mais de tempo a ele. O texto diz exatamente o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. É interessante notar que a história de João se destaca nesse contexto que nós acabamos de ler, até mesmo um pouco antes, a partir do verso 49, e eu te convido a voltar 2 versos comigo, e o texto bíblico vai dizer o seguinte: disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Depois de João perceber um homem expulsando demônios, ele tenta repreendê-lo, porque ele não era um dos 12 convocados por Jesus, mas Jesus mesmo responde para João dizendo que ele não precisava fazer aquilo, porque quem não estava contra eles, na verdade, estava a favor. A gente começa a perceber, e esses versos nos sugerem, que João ele tinha alguma dificuldade em lidar com aqueles que eram diferentes dele. E o que exatamente está acontecendo nesse texto que nós lemos a partir do verso 51? O que é que nós podemos extrair de lições daqui? A primeira coisa que nós percebemos, de modo muito claro e direto, é que Jesus ele toma uma decisão. E essa decisão de Jesus, ela está fundamentada na sua missão e não nas circunstâncias, no que estava acontecendo no momento. O texto vai nos dizer no verso 51 que, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. O texto nos deixa muito claro que estava muito perto o tempo onde Jesus seria elevado aos céus, o que é uma linguagem um pouco mais amena, mas que na verdade significa que estava se aproximando o tempo da sua morte. Jesus sabia que estava se aproximando esse tempo e ele decide resolutamente caminhar em direção a Jerusalém. A palavra resolutamente significa que ele foi de modo decidido. E há um comentarista bíblico que vai nos dizer, inclusive, que esse verso é o ponto de virada no Evangelho de Lucas. Até então, Lucas está dando detalhes sobre a vinda de Jesus, e a partir desse texto, Lucas dá alguns detalhes sobre a ida de Jesus. Se a primeira parte do Evangelho de Lucas tem a ver com a identidade de Jesus, a segunda parte do Evangelho de Lucas tem a ver com a sua missão, e segundo comentaristas bíblicos, esse trecho que nós acabamos de ler é o ponto de virada nesse Evangelho. Jesus decide ir então em direção a Jerusalém, entendendo que o tempo de ser elevado aos céus estava se aproximando, e ele, o verso 52 vai nos dizer que ele envia mensageiros à sua frente, e acontece algo interessante. Nós vemos nos versos 52 e 53, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu,
porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Se Jesus toma uma decisão de ir em direção a Jerusalém, agora nós percebemos acontecendo nesse exato momento uma espécie de rejeição a Jesus por parte dos samaritanos. Jesus e seus discípulos saíram da Galileia. A Galileia ficava na região norte da Palestina e eles precisavam seguir para a região sul em direção a Jerusalém. Para chegar a Jerusalém, entre a Galileia e Jerusalém, ficava a região de Samaria. Essa viagem durava aproximadamente 3 dias, e como era uma viagem em grupo, Jesus estava viajando com os seus discípulos, ele envia, a gente vê no início do verso 52, mensageiros para fazerem os preparativos. Eram pessoas responsáveis pela logística que iam à frente, ajustando alguns detalhes para o grupo, como alimentação, como hospedagem, para que quando o grupo chegasse a esse povoado samaritano, eles tivessem onde se instalar e eles tivessem o que comer. E o verso 53, de modo muito direto, vai nos dizer que as pessoas daquele local, as pessoas daquele povoado samaritano, não o receberam, porque notaram que ele estava indo para Jerusalém. Havia uma rixa, havia uma animosidade histórica, havia uma rivalidade entre esses povos que datava já de muitos séculos a essa altura. Alguns estudiosos e comentaristas bíblicos vão dizer, inclusive, que muitos judeus, quando iam da Galileia para Jerusalém, eles preferiam caminhos mais longos, simplesmente para não terem que passar por Samaria. Apenas quando o tempo estava apertado e não tinha mais jeito, eles passavam por lá, mas ainda assim, eles levavam normalmente a sua própria comida, simplesmente para não comer nada contaminado pelos samaritanos, já que eles eram considerados pelos judeus como uma espécie inferior, como judeus impuros e misturados. Essa era uma questão já presente há muitos séculos a essa altura. O negócio era tão pesado, para você entender um pouco melhor, que líderes religiosos, em um dado momento da vida de Jesus, quando quiseram ofendê-lo, em João no capítulo 8, no verso 48, você lê isso, esses homens tentando ofender Jesus, chamaram-no de endemoniado e samaritano. Eles colocavam essas duas características em pé de igualdade, e quando Jesus entra com os seus discípulos, se dirigindo a Jerusalém, em um povoado samaritano, eles estão meio que devolvendo essa gentileza que os judeus destinavam a eles, eles agora estão devolvendo, e o texto vai nos deixar muito claro que o povo não o recebeu, porque se notava que ele estava se dirigindo para Jerusalém. É interessante a gente compreender isso, porque quando a gente entende isso, a gente percebe que essa rejeição não era uma rejeição pessoal, não era uma rejeição destinada à pessoa de Jesus. Quando nós entendemos isso, nós nos lembramos que muito provavelmente muitos dos samaritanos, eles nem sabiam sobre a identidade de Jesus, sobre a sua missão, sobre os seus milagres realizados, mas ainda assim eles o rejeitaram. E diante dessa rejeição, do que está acontecendo nesse contexto, aquele João que tinha instantes atrás tentado impedir um homem de expulsar demônios, simplesmente porque não era um dos 12. Esse João sobre quem nós nos propomos a falar hoje. Esse João que é reconhecido como o apóstolo do amor. Esse João que é mal interpretado por muitos como se fosse alguém totalmente permissivo, isento, alheio às dificuldades que se apresentavam diante do grupo. Esse homem, ele faz agora um pedido para Jesus junto com o seu irmão. Olha o pedido que ele faz para Jesus no verso 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O pedido de João tem a ver com a destruição daqueles que são diferentes dele. Tiago e João não entenderam a essa altura ainda que a rejeição sofrida por Jesus era parte da sua missão. João, de modo específico, ele não havia entendido, e nós comprovamos isso olhando para os versos anteriores, quando ele tenta impedir aquele homem de expulsar demônios. João não havia entendido o que muitos de nós também não entendemos na nossa caminhada, é que nenhum de nós, seja enquanto indivíduos ou enquanto grupos, detemos a exclusividade e o monopólio do ministério
de Jesus. João não havia entendido que ele não era o representante único do ministério de Jesus e da missão de Jesus. Muito pelo contrário, esse homem que é conhecido por muitos de nós como o apóstolo do amor, nós conhecemos ele hoje assim, e ele é de fato, a gente vai entender isso mais à frente. A ideia dessa pregação não é falar mal de João ou apresentar argumentos contrários a esse título que ele recebe, mas a gente vai compreender mais à frente por que ele recebe esse título. Mas a essa altura, ele estava disposto a pedir que o fogo caísse do céu e destruísse os samaritanos. Mais uma vez, nós temos uma prova dessa rixa, dessa rivalidade, dessa animosidade que existia entre esses dois povos. É interessante nós pensarmos, irmãos, que sob alguns aspectos a gente pode defender essa postura de João pensando sobre a sua motivação, porque a sua motivação, em certo sentido, pode sugerir ser uma motivação nobre. Por que ele faz esse pedido? Porque eles rejeitaram Jesus. João é um dos 12. João está caminhando com Jesus. João está acompanhando de perto a sua missão. Ele está vendo os milagres realizados, os sinais realizados. Ele está vendo os discursos sendo feitos. Ele está vendo Jesus curando pessoas. E de repente, quando ele atravessa um povoado em Samaria, as pessoas o rejeitam e ele quer agora demonstrar a justiça com as suas próprias mãos. Note que ele não pede que Jesus faça isso, muito pelo contrário, ele ainda pergunta: Senhor, o Senhor quer que nós façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ele se sente poderoso naquele momento e ele quer exercer a justiça pelo seu próprio caminho, do seu próprio jeito, pelos seus próprios meios. Ele escolhe um caminho de demonstração de força e de poder. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para não fazermos exatamente o mesmo. Em última instância, nós não fomos chamados para sermos defensores da reputação de Jesus. Ele não precisa disso e nós não somos capazes de fazê-lo. A igreja não foi chamada em última instância para deter o monopólio do ministério de Jesus, mas a igreja foi chamada para se envolver e se engajar na sua missão. A rejeição sofrida por Jesus era parte da sua caminhada. A rejeição sofrida por Jesus era parte da sua missão, mas João ainda não havia entendido isso. Ele era um homem zeloso, preocupado com a reputação de Jesus, mas ainda assim incapaz de perceber que a rejeição é parte da missão de todos nós, inclusive. E o pedido que ele faz a Jesus tem a ver com uma demonstração de força contra aqueles que são diferentes dele. Enquanto igreja, irmãos, precisamos entender que a rejeição ao Evangelho é parte da nossa jornada. A mensagem do Evangelho não combina com os valores da nossa cultura. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você nunca foi perseguido por causa da sua fé, é provável que haja problemas com a sua fé. É óbvio que no nosso contexto não enfrentamos a mesma perseguição física e literal que muitos dos nossos irmãos enfrentaram ao longo da história e em alguns lugares enfrentam ainda hoje. Mas a perseguição social, a perseguição cultural, a perseguição que tem a ver com uma perversão de valores, ela está presente em todo momento, porque o Evangelho ele não combina com os valores da nossa cultura. João não havia entendido que a rejeição é parte da missão e ele ora a Deus pedindo para que, ele sugere para Jesus que caia fogo do céu e destrua aqueles homens porque eles rejeitaram Jesus. E Jesus responde para ele convidando-o a engajar-se na sua missão, quando Jesus afirma: eu não vim para destruir os homens, mas eu vim para salvá-los. Em outras palavras, João, eu não quero que você peça que caia fogo do céu para destruí-los. Eu quero que você ame os diferentes, a ponto de fazer o que alguém pode fazer de melhor por alguém que ama, que é pregar o Evangelho para eles. E a gente vai perceber isso um pouco mais à frente. Não somos chamados, irmãos, a uma cultura de dominação
em relação aos que discordam de nós. Nós somos chamados a pregar o Evangelho e não a impor o nosso modo de vida. Um dos princípios que defendemos enquanto cristãos, enquanto protestantes, enquanto batistas, é o princípio da liberdade de consciência. Todo ser humano tem o direito de ser livre, mesmo que discorde de mim, mesmo que discorde da mensagem que eu prego, mesmo que discorde dos valores que eu defendo. Todo ser humano tem direito de ser livre, inclusive para discordar de nós. E por último, nesse texto, nós percebemos a resposta de Jesus dada a João. Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, na verdade, tanto para Tiago quanto para João. Nós destacamos João aqui hoje exatamente por ser alguém listado aí nos versos anteriores também, tendo um diálogo que sugere o mesmo tipo de postura, mas Jesus responde para eles dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. A reputação de João, a motivação de João era proteger a reputação de Jesus nos dois casos. No homem que expulsava demônios e não era um dos 12, e nesse caso na rejeição por parte dos samaritanos. Ele estava, em certo sentido, zelando pela reputação de Jesus, o que nos acende um alerta muito importante. É preciso ter cuidado, porque é muito possível ter zelo pelo nome, pela causa, pela missão de Cristo, e ainda assim exibir esse zelo de modo equivocado e não cristão. Nos acende um alerta, porque é possível ter boas intenções e motivações e ainda assim cometer graves erros no nosso modo de demonstrar essas intenções e motivações. Nos acende um alerta, porque não basta ser zeloso e bem intencionado. Falhas e pecados muito graves são frequentemente cometidos com as melhores das intenções. A resposta de Jesus para esses homens vai deixar claro que ainda não era chegado o tempo do julgamento para eles. João queria que eles fossem destruídos. Jesus está dizendo: eu não vim para destruí-los, eu vim para salvar os homens. Eu vim para salvar os que são diferentes de vocês também. Eu vim para salvar aqueles que você amam e aqueles que vocês naturalmente não amam também. E nós percebemos isso quando Jesus comissiona a sua igreja pouco antes de subir aos céus. Ele vai dizer para os seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tudo bem, é o povo que nós vivemos e amamos, como em toda a Judéia. Até então está tudo fácil para nós. Mas Jesus continua dizendo: em Samaria e até os confins da terra. Entre os que vocês não amam naturalmente e entre povos que vocês nem sabem que existem, ainda assim, eu estou dizendo para vocês que o Espírito Santo vai revesti-los de poder para que vocês sejam minhas testemunhas em todos esses lugares. João queria a destruição dos diferentes. Jesus quer salvar pecadores de toda tribo, língua, povo, raça e nação e torná-los apenas um só povo, unidos por meio do seu sangue. Com tantas diferenças culturais, étnicas, sociais, com tantas diferenças, mas ainda assim, pessoas unidas por algo que é muito maior do que todas essas diferenças. Todas elas são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, para reunir essas pessoas em um só povo e para levá-las em direção à eternidade. É óbvio, irmãos, que haverá um grande dia, o dia do julgamento, onde todos nós seremos julgados por um Deus que é perfeito e santo. Esse Deus perfeito e santo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas esse homem decide desobedecer, de modo que a partir desse primeiro pecado, toda a criação foi impactada. Esse primeiro casal, criado por Deus, Adão e Eva, esse casal nos representava e por conta disso, todos nós nascemos contaminados pelo pecado que nos separa de Deus. Nada do que você fizer será suficiente para te absolver dessa culpa, para limpar a sua barra diante de Deus, porque essa condenação é um resultado justo por causa do seu pecado. Nenhum de nós é capaz de agradar a Deus totalmente e obedecê-lo de modo completo, porque Deus é santo e nós somos pecadores.
A palavra de Deus vai nos dizer que se nós obedecemos toda a lei, mas tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados por toda a lei. Nenhum de nós é capaz de agradar a Deus mediante a obediência à lei. Somos pecadores. Deus é perfeitamente santo, justo e Ele é eterno. Qualquer ofensa contra um Deus que é eterno nos traria uma punição eterna, porque esse Deus é também justo. Se Deus nos tratasse unicamente por meio da sua justiça, todos nós estaríamos condenados e o nosso destino seria de fato essa destruição. Não uma destruição física e momentânea como João queria para os samaritanos, mas uma destruição eterna, separados de Deus, em um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes, que a Bíblia chama de inferno. Mas a boa notícia do Evangelho é que há um caminho que nos leva a Deus. Porque esse Deus, mesmo sendo justo, Ele é também gracioso, e Ele nos demonstra isso enviando Jesus para viver essa vida perfeita que éramos incapazes. Ele morreu assumindo a nossa condenação. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, provando que o sacrifício foi aceito por Deus, e Ele exige de nós apenas que creiamos nele, para que ao invés de destruídos, sejamos salvos por Ele. Não há neutralidade em relação ao que Jesus fez, irmãos. Ou você o rejeita, ou você é salvo por Ele. Haverá um grande dia, onde seremos julgados. Ou você se apresenta diante de Deus sozinho, por meio das suas ações, e o resultado vai ser destruição e condenação eterna. Ou você se apresenta diante de Deus, confiando na pessoa e na obra de Jesus, e você será salvo por Ele, porque a Bíblia nos garante que Ele é capaz de nos apresentar diante de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis e sem mancha alguma. A nossa tarefa hoje, enquanto igreja, é crer que haverá o dia do julgamento, mas enquanto esse dia não chega, nos engajarmos na missão de Deus, anunciando essa mensagem de salvação somente por Jesus. Como eu disse, a ideia não é falar mal de João ou apresentar um contraponto a esse título de apóstolo do amor que ele recebe, muito pelo contrário. A ideia é, olhando para quem João era e para quem ele se tornou, nós olharmos para esse texto e por toda a vida de João e darmos graças a Deus por conta da sua graça que alcança pecadores, que chama as pessoas a estarem engajadas na missão de Deus e transforma essas pessoas cada vez mais à imagem de Cristo. Pode ser que diante de tudo que falamos, João não seja mais uma unanimidade nessa convocação a princípio. Mas eu queria te lembrar que ele não foi escolhido pelos méritos que tinha. Ele não foi reconhecido como apóstolo do amor, porque essa capacidade de amar era natural para ele, muito pelo contrário, ele não lida bem com os que são diferentes. E isso nos encoraja, porque do mesmo modo nós também somos escolhidos por Jesus, chamados por Ele para nos envolvermos na sua missão. Não por nossos méritos ou capacidades, mas pela graça dEle, é tudo sobre o que Ele fez, e só Ele é capaz de nos transformar. Sabe esse João que queria destruir os samaritanos? Em Atos, no capítulo 8, no verso 25, vai nos dizer o seguinte: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Ele queria destruir os samaritanos. Jesus disse para os seus discípulos que eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. João odiava os samaritanos, queria destruí-los, queria que o fogo do céu caísse sobre eles, e agora nós vemos João, cheio do amor de Deus, revestido pelo Espírito Santo, pregando o evangelho para aquelas pessoas que antes ele queria que fossem destruídas. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar o coração de um homem desse modo e a esse ponto. Pessoas diferentes de nós podem e devem ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Mas por que a gente tem falhado? Por que a gente não tem conseguido? Por que a gente tem colocado as nossas diferenças acima de qualquer coisa? Porque nos falta o amor de Deus. E porque nos falta o temor ao Espírito Santo, assim como nós vemos acontecendo
na vida de João que foi transformado. Ele foi de fato transformado. Ele se tornou esse apóstolo do amor. Isso não significa que ele se tornou alguém permissivo com o erro, muito pelo contrário. Ele é um dos escritores mais incisivos e assertivos do Novo Testamento. O amor de Deus não tirou de João o zelo pela verdade, mas o amadureceu trazendo o equilíbrio. O amor de Deus fez com que João anunciasse o evangelho para as pessoas que eram diferentes dele e que antes ele odiava e as queria destruídas. A marca, e mais uma marca de um verdadeiro cristão, é alguém que está sempre amadurecendo, porque essa mesma graça que nos alcança, ela nos transforma e ela nos aperfeiçoa. Fomos chamados por Jesus como João. Estamos sendo transformados como João foi. Que nos dediquemos também a pregar o evangelho, mesmo para aqueles que são diferentes de nós, assim como João. O evangelho da graça de Jesus, que chama pecadores, que reúne pecadores em um só povo, os tornando santos, irrepreensíveis e filhos de Deus, e que envia essas pessoas em missão para que o evangelho seja anunciado, o evangelho da graça de Deus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.